começar a falar aqui de sintaxe, né? A gente vai ver cada uma das funções sintáticas com muitos exemplos e com a forma variada que essa função sintática aparece. Então, não só a gente vai ver o conceito ali, o que é, mas também as diversas maneiras como aquilo ali aparece na sua prova, né? Que às vezes você sabe o que é um sujeito, mas quando ele vem invertido você não reconhece. Quando ele vem em forma de oração você não reconhece. Quando ele vem em forma de um numeral você não reconhece. Então a gente tem que ver também, né, as hipóteses ali, como eles ocorrem em prova. E algumas, assim, noções preliminares que a gente precisa antes de mergulhar na sintaxe. A gente precisa aqui de um kit básico de informações só para a gente começar. Rapidamente, né, que isso aqui não é muito cobrado, eu vou diferenciar com vocês a diferença entre frase, oração e período, tá bom? Ora, o que é uma frase, né? Eu nem vou anotar isso não. Se você quiser, você copia aí. A frase é um enunciado de sentido completo, né? Um enunciado linguístico. Então a frase pode ser, às vezes, uma palavra, como sim, não. Às vezes alguém te faz uma pergunta, você diz sim, não, já, ok. Tudo isso são frases. Mas isso é uma oração? Não, não é uma oração. Por quê? A oração é a frase que tem um verbo. Então a gente vai ver aqui, ó. Frases, ó, enunciado completo, fogo, bom dia, perdeu. Ó, se o ladrão encostar a pistola na sua costela e falar perdeu, você entende na hora, porque é uma frase, é um sentido completo. Agora, se esse ladrão aí for mais letrado, ele vai vir e te dar uma oração, que é uma frase também, ó, só que com um verbo. Então, isto é um assalto, ó. Agora sim eu tenho uma oração. E aqui, na oração, é que foca a sintaxe, né? Vem lá a sintaxe da oração e do período, né? Então a gente vai ver que sintaxe é o estudo das estruturas presentes dentro de uma oração. Eu não consigo analisar sintaticamente bom dia. Tem sujeito, verbo? Não tem. Eu consigo analisar uma oração. E essa oração aqui, né, sendo vista aí de maneira estrutural, ela vai ser chamada também de período. O período, né, é um agrupamento de orações ou uma oração única também, né? Então você pode ter aqui um período com duas orações. Ele vai ser chamado de período composto, e se ele tiver uma oração só, ele vai ser um período simples. Ó. Isso aqui, por exemplo, é um período simples, porque ele só tem uma oração. Esse aqui já é um período composto, porque tem duas. Ó. O tempo passa, mas nada acontece. Então a gente vai pesquisar aqui, ó, na aula de sintaxe, olha, qual a função sintática desse cara? Qual a função sintática desse? O que é isso aqui? Ó, isso aqui tudo é uma oração, de que tipo ela é? A gente vai estudar a função sintática dos termos de uma oração e também, às vezes, da própria oração como um todo, tá bom? É isso que você precisa saber. Essa duplinha aqui de frases, esse período aqui, como a gente já viu lá na aula de conjunções, é um período composto por coordenação. Por quê? Porque o conectivo que une as orações é coordenativo. O tempo passa, mas nada acontece. Então esse mais aqui, para quem lembra lá da aula de conjunções, é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, se ela é coordenativa, as orações unidas por ela são coordenadas. Isso a gente já viu, é só uma revisão. E eu posso ter orações unidas por um conectivo que, na verdade, subordina uma oração à outra. Então, ó, se eu pudesse, viajaria. Esse aqui é um período composto por subordinação, porque a conjunção se, que é condicional, é uma conjunção subordinativa, tá bom? Então, as orações unidas ali serão subordinadas. Isso quer dizer que, sintaticamente, uma exerce função sintática na outra. Isso a gente vai ver aí ao decorrer da aula. Mas a gente precisa realmente desse kit aqui, dessa organização, antes de começar a estudar as funções individualmente.
Outra dúvida aqui que a gente precisa sanar logo de plano aqui de maneira preliminar. A diferença entre classe e função sintática. Eu recebo lá no meu fórum, professor, você está dizendo que aqui ele é sujeito, mas não é pronome? Isso equivale a dizer assim, professor, você falou que o cachorro é um mamífero, mas ele não é um animal doméstico? Ora, são classificações diferentes. Quando eu estou falando aqui de classe, eu digo aquela classificação fixa, né, meio estática. Por exemplo, eu estou falando aqui de verbo, eu estou falando de substantivo, né, eu estou falando daquela classificação genérica, verbo, a classe variável que indica ação, sentimento, fenômeno da natureza, processo, substantivo, a classe que indica o nome das coisas, dos seres. Eu tenho aqui, adjetivo, a classe que dá qualidade ao substantivo. Isso tudo é classe. Agora, se eu estiver falando de função sintática, agora eu estou falando de sujeito, eu estou falando de complemento, eu estou falando de adjunto. Então, é totalmente diferente. A gente vai ver nesse exemplo aqui, o menino comprou uma moto. Comprou uma moto. A gente já vai começar aqui a esboçar análises sintáticas, né? Você começa toda a análise sintática do verbo, a gente já vai ver o motivo. Eu tenho aqui que comprou. Ora, eu preciso de alguém que esteja comprando, né? Então esse alguém aqui é o menino, a gente vai ver que isso aqui é o sujeito. E eu compro, naturalmente eu compro algo, eu compro alguma coisa. Essa coisa é uma moto. Aqui, genericamente dizendo, uma moto é um complemento. Isso é o quê? Isso é função sintática. Agora, qual é a classe? Moto é um substantivo. Uma é um artigo. Essas aqui são classificações morfológicas. Eu vou pegar a mesma estrutura aqui, a mesma expressão, o mesmo sintagma, e vou colocar aqui, uma moto leva o menino ao trabalho. Novamente, eu tenho a mesma classe, eu continuo tendo substantivo, continuo tendo artigo, mas agora a moto é quem leva. Então, a moto agora é sujeito. Então, a moto aqui mudou de função. Antes era complemento, virou sujeito. E, curiosamente, leva o quê? Leva o menino. Então, o menino agora, que era antes ali, quem comprava era o sujeito, agora o menino é complemento. Ele mudou de classe? Não, o menino continua sendo substantivo, mas mudou de função. Então, não confundam mais isso. Isso é um adjetivo ou é um adjunto adnominal? São classificações diferentes. E a gente vai perceber que, na verdade, você acaba tendo que avaliar os dois ao mesmo tempo, as duas análises ao mesmo tempo, por isso o nome morfossintática. Não dá para você fazer análise sintática desapegado da classe morfológica e nem o contrário. Então, já fica mais esse alerta aí. Mais um conceito aqui preliminar para a nossa análise sintática. É o conceito de ordem direta. Tá? Ordem direta é o modelo, é o esquema básico, é a estrutura essencial, padrão, canônica de uma oração na nossa língua. Na nossa língua, uma oração na ordem direta tem essa ordem aqui, sujeito, depois tem um verbo, que é sempre aqui de onde parte toda a análise, né? Sujeito, verbo, complemento. Aí os adjuntos, que a gente vai ver que são termos acessórios, aparecem ou não e eles vêm ao final. Sujeito, verbo, complemento. Então você tem aqui o suveca. Suveca, sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Na sua análise sintática, você o máximo possível precisa tentar organizar na sua cabeça qual seria a ordem direta. Porque, na verdade, a ordem direta está sendo desvirtuada a todo momento, especialmente no que aparece lá na sua prova. Então a gente vai entender o seguinte, eu comprei uma bicicleta. Isso está na ordem direta? Tá. Sujeito, eu compro, né? O verbo é a ação aqui,
O complemento, eu comprei alguma coisa, comprei uma bicicleta, e aí eu acrescento aqui um adjunto. Ó. Esse adjunto aqui é um adjunto adverbial de tempo, né? Uma circunstância de tempo. E vem ao final, tá? Vem ao final. Agora, você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Aparece lá na prova, uma bicicleta comprei. Uma bicicleta comprei. Ora, pela ordem, você vai querer pensar que isso aqui é o sujeito? De jeito nenhum, isso aqui continua sendo o complemento, mas está invertido, então você precisa observar também a ordem que aparece lá. Mais um detalhe é o seguinte, os termos sintáticos, eles aparecem de trocentas formas. Aparecem em forma de substantivo, de pronome, de locuções. A forma que mais confunde o aluno é quando um termo sintático qualquer aparece em forma de oração. Como nesse exemplo aqui, ó. Nós gostamos, nós, sujeito, né? Gostamos, verbo. Gostamos de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, de algo. Esse algo, ó, é isso aqui, ó. Gostamos de que nos respeitem. Você poderia até dizer, ó, gostamos de respeito. Aí ninguém acharia estranho, né? Ah, gostamos de respeito, facinho de analisar. Mas o que acontece é que o termo, às vezes, vem na forma de uma oração, que é uma frase com verbo. E aí, muita gente se enrola nisso aqui. A análise tem que ser o máximo possível feita da mesma maneira. Isso aqui tudo, ó, é o algo, né, de que nós gostamos. Então, por isso que como artifício a gente troca esse tipo de oração por isto, né? Gostamos disto, beleza? Então, atenção aos termos que vêm em forma de oração. A cada função sintática eu vou dar exemplos daquela função sintática na forma oracional, tá bom? E aqui, né, só para completar, teria também um adjunto, né? Um adjunto aqui no caso de lugar, tá bom? Então, tá aqui o modelo básico aqui de estrutura sintática. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Mais um detalhe, nem sempre todos esses termos aí estão presentes numa estrutura. Tem oração que não tem sujeito, tem verbo que não tem complemento, tem frases que não tem circunstância adjunto nenhum. Então você pode se deparar com uma situação como essa, ó. Douglas fuma muito. Cadê o complemento? Não apareceu. Ele só fuma aqui, verbo intransitivo. Fuma de ser fumante, não diz o que ele fuma. Não foi dito. Ó, o tempo passou. Ó, não tem nem complemento nem adjunto, tá? Aqui a estrutura básica está sendo respeitada, só que alguns termos não aparecem, beleza? E mais um detalhe, ó. Dentro de um mesmo termo, você pode ter outras funções sintáticas internas. Vou mostrar aqui, ó. Melhor mostrar no exemplo do que teorizar. Ordem direta. O aluno que estuda muito gosta de concursos que são difíceis, porque estes nivelam por cima. Olhando aqui da maneira macro, você tem sujeito. Quem gosta de concursos? O aluno que estuda muito. Tudo isso aqui é o sujeito. Gosta de quê? Gosta de concursos que são difíceis, ó. Então, esse é o complemento, né? Gosta de algo. Gosta de concursos que são difíceis. E aí eu adiciono um adjunto, ó. Porque estes nivelam por cima. Aqui é um adjunto, né? Adverbial tem uma circunstância de causa. O que você repara aqui? A análise macro é a ordem direta purinha, ó. Sujeito, verbo, complemento aqui, né, que é o algo, e o adjunto aqui. Só que se você for estudar sintaxe, você vai ter que entender que dentro desse sujeito aqui, por exemplo, agora eu vou jogar a lupa nele aqui, ó. Joguei a lupa só no sujeito, ó. Minha lupinha aqui do Sherlock Holmes. Dentro desse sujeito aqui, eu tenho uma outra oração, ó. Ó, o aluno que estuda muito. A gente vai aprender, só vou antecipar aqui de forma incidental, que isso é uma oração adjetiva, né? Porque ela equivale a estudioso. O aluno estudioso gosta de concursos que são difíceis. O aluno que estuda muito, né,
gosta de concursos que são difíceis. Então eu tenho aqui dentro do meu sujeito uma outra oração. E dentro dela eu também vou ter, ó, sujeito, verbo, poderia ter aqui complemento, ó, o aluno que estuda muita matemática. E aí você vai, dentro de cada estrutura, reaplicar aquele olhar de análise sintática, tentando colocar a ordem, né, colocando a ordem direta na sentença, beleza? Então, é o princípio da boneca russa. Você tem um negócio macro ali, vou chamar de sujeito, mas pode ter uma centena de coisas acontecendo só dentro daquele sujeito ali. O mesmo ocorre aqui, ó, dentro do complemento, ó. Ele gosta de concursos. Só que além do meu núcleo aqui de concursos, eu coloquei aqui uma outra oração, ó. Concursos que são difíceis. Eu poderia trocar só por concursos difíceis. Então, aqui dentro eu tenho uma outra oração dentro da unidade macro, que é isso aqui, que como um todo tem função de complemento. Aqui a gente vai aprender que é um objeto indireto. Beleza? Isso tudo é o básico. A gente vai repavimentar esse caminho inteiro em cada função sintática. Beleza? Então agora a gente vai começar aqui. Começar falando do sujeito. Vamos lá. Quem é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual a gente faz uma declaração. Essa declaração, o resto que não é o sujeito, a gente chama de predicado. Claro que essa definição é uma definição falha, porque tem oração que não tem sujeito. Então, você tem que saber de forma conceitual, na prática, que o sujeito é o termo, na prática mesmo assim, o que interessa é o termo ligado ao verbo. É o termo ligado ao verbo, né? É o termo que conjuga o verbo, que concorda, né, com o verbo, que faz concordância com o verbo. Então vamos entender isso aqui. João fuma, ó. Divisão básica. Sujeito, João, verbo. Aqui não tem complemento, porque o verbo é intransitivo, né? A gente já sabe que isso significa que ele não tem complemento. Então isso aqui tudo é o sujeito, o restante a gente vai aprender que é o predicado, né? Tudo que não é o sujeito é o predicado, a gente vai estudar o predicado separadamente. Esse sujeito aqui, ele tem uma classificação, que é sujeito simples. Tem apenas um núcleo. Tem apenas um núcleo, apenas esse termo aqui, tá? Sujeito nuclear só tem um núcleo aqui. Agora, para você entender o que é núcleo, observem esse outro sujeito aqui, ó. As duas meninas britânicas fumam. Quem fuma? As duas meninas britânicas. Agora, qual é o termo nuclear, o termo essencial ali? Se você fosse resumir a uma estrutura mínima, qual seria a estrutura? Seria meninas fumam. Então, esse aqui é o núcleo do sujeito. E como o meu sujeito inteiro aqui, as duas meninas, tem só um núcleo, que é meninas, esse sujeito aqui também é simples. A definição, portanto, é sujeito simples, aquele que só tem um núcleo. Tudo isso aqui, as duas britânicas, são determinantes, né? A gente já até viu que isso aí são os adjuntos, aqueles termos que ficam ali colados no substantivo dentro de uma estrutura, né, para dar ideias ali determinadas de número, se é definido ou não, qualidade, origem, tudo isso. Então aqui nós temos o sujeito simples. Agora, o sujeito simples ele pode aparecer de diversas formas. Ó, ela fuma. Aqui o meu núcleo apareceu na forma de um pronome. Agora eu estou falando aqui das formas que o sujeito pode aparecer. Dois dos condenados fugiram ontem. Qual é o núcleo aqui? É 2. Então, aqui eu tenho como núcleo um numeral. Também pode aparecer o sujeito na forma de numeral. 2 fugiram. Eu também posso ter o sujeito com forma de uma oração. Ó. Estudar sempre tornou-se um desafio. Isso é uma oração por quê? Porque tem o verbo. E aí esse sujeito também é simples, e o núcleo dele é justamente o verbo no infinitivo, tá? Então pode aparecer com pronome, com numeral e também com o verbo no infinitivo.
O sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, né? 2 ou mais termos ali principais que recebem determinantes, ou não, né? João e Maria fumam. Isso aqui tudo é o sujeito. E aí eu tenho um núcleo, 2 núcleos aqui, 2 entidades aqui, ó, diretamente ligadas aqui ao verbo, né? Então, observem que em todos esses casos, o sujeito arrasta, obriga a concordância do verbo. Ela fuma, singular. 2 no plural, o verbo fica no plural. Ó, estudar aqui como é uma oração, o verbo também fica aqui no singular. E isso é o principal critério para você achar o sujeito. É realmente o termo que está ali conjugando o verbo. Tranquilo? Então, o sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Primeiro exemplo, João e Maria fumam. Segundo exemplo, ó, sorrir e chorar fazem parte da vida. Esse é um sujeito composto com 2 núcleos. Adivinha, os núcleos também são verbos no infinitivo. Tranquilo? É isso aí que a gente precisa saber. E não confundam sujeito no plural com sujeito composto. Por quê? Aqui, por exemplo, as 2 meninas britânicas fumam, o meu verbo está no plural porque o núcleo está no plural. Tá? Mas o núcleo é um só. Agora, sorrir e chorar são 2 núcleos. Por isso aqui, ó, o verbo veio no plural. Tá bom? Sujeito no plural não significa que seja composto. 2 núcleos quer dizer ali 2 termos essenciais, é uma visão sintática, tá bom? Bem, como eu vi com vocês aqui agora, o sujeito ele pode aparecer na forma de uma oração. Por exemplo, ó, convém estudar esta matéria. Convém, verbos como convir, caber, urgir, geralmente trazem como sujeito uma oração. Eu vou observar aqui, ó, que isso aqui tudo é o sujeito. Ó. Eu vou trocar até por isto. Isto convém. O sujeito, então, aplicando mais um critério aqui, é aquele cara que você tem que chegar e perguntar o que ou quem. Você pergunta para ele isso aqui, ó. O que ou quem convém? Estudar esta matéria. Aí observem que aqui o sujeito veio depois do verbo. Então, isso vai fazer que ele seja um complemento? Não, só está fora de ordem. Mais um exemplo, ó. É importante que ele estude. Então, que ele estude, isto é importante. O que? Quem é importante? Ó? Que ele estude é importante. Isso aqui é uma oração, tá? Uma oração, porque tem verbo. E aí vem mais um detalhe. Essa oração que serve de sujeito, né? As orações que têm função de sujeito, de complemento, de aposto, elas podem vir também em forma que a gente chama de reduzida. Ó. É importante ele estudar. Equivale a dizer, é importante que ele estude. E essa oração vai ser chamada de oração reduzida. Por que reduzida? Porque ela é normalmente menorzinha, porque o verbo vem numa forma nominal, infinitivo, particípio ou gerúndio, estudar, estudado, estudando, formas de infinitivo, particípio ou gerúndio, e não vem com conectivo. Então a gente já até viu isso aqui na nossa parte de conectivos, de conjunções, mas observem que aqui eu não tenho mais o meu que, e o verbo também não está mais conjugado, ele está numa forma nominal. Essa oração aqui é uma oração reduzida, tá? Isso é importante lá na parte do estudo das orações, né? Porque vai dizer a oração reduzida de infinitivo. Já adiantando aqui, eu já posso adiantar o nome dela. Essa é uma oração, ela é subordinada, né? Ela é subordinada, porque é introduzida ali por um conectivo subordinativo e ela exerce função na outra, por isso que ela é subordinada. Ela é substantiva, porque exerce um papel típico de substantivo, né? E como ela tem função de sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Esse é o nome completo técnico
do que a gente banalmente chama de sujeito oracional, tá? Então, sujeito oracional é uma oração subordinada substantiva subjetiva, e se vier nessa forma aqui, você adiciona ao sobrenome dela aqui, ó, reduzida, tá? Mas não deixa de ser mais uma maneira de o sujeito aparecer. Aqui, nesses outros exemplos, eu tenho a mesma lógica. Eu tenho um sujeito oracional, só que aqui ele é passivo. Já mostrei isso também na nossa aula de voz passiva. Espera-se que mais gente seja contratada. Ó. Eu vou trocar isso aqui por isto para fazer a análise, né? Espera-se isto. Equivale a dizer, ó, isto é esperado. É esperado. Essa forma aqui é a forma mais familiar de voz passiva, né? Essa que está aqui, de verbo transitivo direto mais o ser, também é a voz passiva, só que é a forma que a gente chama de sintética, né? Porque é menorzinha e vem com pronome. Mas todo esse conteúdo aqui em colchetes é o sujeito de espera-se. Então, isto espera-se, isto é esperado. O que é esperado? Que mais gente seja contratada. E por que você costuma chamar isso aqui de oração substantiva? Eu poderia trocar isso aqui tudo assim, né? Claro que nunca é idêntico, mas por um substantivo aproximado aqui, ó. Espera-se, por exemplo, ó, mais contratação. Se esse mais contratação aqui, né, tem como núcleo aqui um substantivo, e eu uso uma oração que substitui essa estrutura, essa oração também tem um valor de substantivo, por isso o nome dela é oração substantiva, tá? Então estou fazendo aqui ligando as pontas, porque sintaxe é a hora de ligar as pontas. E como a gente viu no exemplo anterior, essa oração aqui também pode aparecer reduzida, ó. Espera-se contratar mais gente. Equivale a que mais gente seja contratada, porém em forma reduzida aqui, com o verbo no infinitivo e sem conectivo, tá bom? Então, sujeito oracional é isso, inclusive ele pode ser passivo, cai bastante. Muito disso aqui a gente repete na aula de concordância, que aprofunda esse tipo de coisa. Bom, agora a gente já consegue atacar aqui umas questões bem recentes, ó, sobre sujeito. No período a liderança até tomada de decisão, a expressão a liderança exerce a função sintática de sujeito, né? Então, vou ler de novo aqui que eu me enrolei, ó. A expressão a liderança exerce função de sujeito da forma verbal é em duas ocorrências, em suas duas ocorrências. Eu tenho ela aqui e eu tenho ela aqui. O é em duas ocorrências. Mas a banca diz que nos dois casos eu tenho função de sujeito. Ora, vamos isolar aqui, ó. Primeiro começa pelo verbo, né? A liderança é uma questão. Eu pergunto, o que é uma questão? A liderança. Então a liderança é realmente o sujeito, inclusive, ó, como comprovação, concorda no singular. A liderança é uma questão de redução da incerteza. Aí depois, e o comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha, a tomada de decisão. O que é a escolha? A liderança é a escolha? Não. O comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. Então o sujeito do é na segunda ocorrência é esse monstro aqui todo que está em colchete, ó, o comportamento pelo qual se consegue essa redução. E aí vocês observem que, ó, eu tenho aqui o sujeito e dentro dele eu tenho aqui outras estruturas, ó, comportamento pelo qual se consegue, eu tenho outra oração, só para relembrar o que a gente comentou, né? Não é o objeto da questão. O fato é que o primeiro é tem sim como sujeito a liderança, o segundo é não tem liderança como sujeito. O sujeito é o comportamento pelo qual se consegue essa redução. Então, o nosso item aqui está incorreto. Beleza. Caiu aqui na prova de investigador da Polícia Civil. A banca perguntou sobre o núcleo. Ela traz uma citaçãozinha aqui, ó. O substantivo funciona como núcleo do sintagma
em que ocorre. Sintagma é uma mera expressão, tá? Sintagma nominal é uma expressão que tem ali um substantivo no meio. Esse sintagma pode ser nominal e, quando não preposicionado, desempenhar a função de sujeito, entre outras, tá? Aí a citação aqui de uma estudiosa moderna, aí a Maria de Helena de Moura Neves. E aí a banca pergunta, no trecho do 4º parágrafo, foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu? O termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como núcleo do sujeito da oração, é. Ora, você vai chegar aqui, ó, direto no verbo. Ó, chegou. Quem chegou, o que chegou à face sul do continente europeu? Ó, foi o latim, tá? Foi o latim. Então eu tenho o latim chegou. Ora, esse cara aqui, o latim, não é o sujeito de chegar? Sim. E o núcleo desse sujeito não é um substantivo? O substantivo latim? Então, esse é sim um exemplo da definição que a titia Maria deu. Então, o núcleo do sujeito é o cara justamente que vem aqui receber os determinantes, né? O latim chegou. A gente poderia, né, ampliar e dizer que isso aqui é um sujeito simples, tá? O núcleo aqui, ó, é latim. E esse restante aqui, ó, foi com as tropas que... Isso aqui é só uma expressão ali, né, uma expressão de ênfase, né? Foi com as tropas romanas que o latim chegou. Seria equivalente a dizer com menos ênfase, o latim chegou com as tropas romanas, tá? Esse foi que aqui a gente já viu que é, né, que é expletivo. Eu poderia tirar, ó. Eu poderia tirar isso aqui, apagar. Não tem sujeito isso aqui, é uma mera expressão de realce. Mas aí já extrapola um pouco, a gente já avança aqui para o sujeito oculto. Sujeito oculto também é chamado de elíptico ou desinencial. Esses nomes denunciam o tipo de sujeito que é. Ele é oculto porque ele não aparece ali. Ele não está expresso, explícito na oração. Por isso é chamado também de elíptico, está em elipse, está omitido. E ele é chamado também de desinencial porque eu consigo identificar. Ele é identificável pela terminação do verbo. O nome técnico de terminação de verbo é desinência, né? Então, ele é identificável pela terminação do verbo. Vamos entender, ó. Encontramos mamãe. Aqui eu só tenho verbo e complemento. Cadê o sujeito? O sujeito não está aparecendo ali. Mas eu consigo dizer quem é o sujeito? Consigo. O sujeito é nós. Como é que eu sei que o sujeito é nós? Pela desinência aqui, ó, mos, que remete aqui, né? Os verbos que terminam ali em mos tem como sujeito ali a primeira pessoa do plural, nós. Então, nós encontramos mamãe. E aí a gente já sabe que o sujeito oculto, ele não está expresso, mas ele pode ser identificável pela terminação do verbo ou pelo contexto. O contexto também pode dizer quem é o sujeito. Vamos entender? É preciso ter cuidado com as plantas. Sem dedicação, não crescem. Ora, aqui está a minha oração. Lembrando que a análise sintática é lá dentro da oração. Não crescem. Quem é que não cresce? Está explícito ali? Está escrito quem não cresce? Não está. Está elíptico, está oculto. Mas eu sei, pelo contexto, que quem não cresce é a planta. Então, as plantas não crescem. O que a banca vai dizer na linguagem de prova é que o sujeito de crescem está elíptico, mas tem como referente, se refere às plantas. Tá? Significa que as plantas é o sujeito? Não, as plantas não estão aqui.
Não é o sujeito, é o referente. Aqui o sujeito está oculto, beleza? Esse é o linguajar aí que aparece, inclusive, em questões de concordância. Mais um exemplo, ó. Consultei meus advogados. Disseram que sou culpado. Quem disseram? Eu sei que os advogados disseram. Dentro dessa oração, eu não vejo, eu não consigo aqui, ó, né? Não está explícito, mas eu sei pelo contexto que é advogados. Então, é essa a definição de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Não está expresso, mas aparece pela desinência ou pelo contexto. E aí, ele é um sujeito determinado, porque ele é conhecido, tá? E, fazendo a ponte, a gente vai estudar aqui agora o sujeito indeterminado. Ó, se ele é indeterminado, você marca aí que ele é, ó, desconhecido, tá? Eu não consigo individualizar quem é o sujeito indeterminado, tá? Por exemplo, a primeira forma como esse sujeito indeterminado pode aparecer é um verbo que está na terceira pessoa do plural, só que sem agente explícito. Vamos entender, ó. Roubaram meu carro nessa madrugada, né? Roubaram. Quem roubou? Não sei. Felipe, mas não é aquele caso que você vê pelo contexto? Não tem contexto nenhum. Roubaram meu carro, não sei quem foi, tá? Então, aqui eu tenho um caso clássico de sujeito indeterminado, é a tal da linguagem do fofoqueiro, né? Ó, dizem que ela teve um caso com o chefe. Me contaram. Ah, Felipe, mas me contaram não tá errado? Mas o fofoqueiro fala assim, me contaram, me disseram. E aí você tem um verbo que está na terceira pessoa do plural, mas não tem um agente. Eu não sei determinar quem está roubando, nem quem está dizendo, né, a fofoquinha ali. Beleza. Aí nós temos aqui, ó, o segundo caso, a segunda forma de sujeito indeterminado, que é a tal da PIS, né? Eu vou chamar aqui, ó, de partícula indeterminadora do sujeito. É o lendário ser indeterminador, né? Como é que ele aparece? Ó, ele aparece ao lado dos verbos que não têm objeto direto. Quando você tem um verbo que tem objeto direto e ele aparece com o ser, esse é o contexto de voz passiva, classicamente. Com os outros verbos, você vai ter estrutura de sujeito indeterminado. Então vamos entender, ó. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, mais um ser, isso aqui é a pista, é o contexto sintático da PIS aqui, do sujeito indeterminado. Aí você anota, agora a gente vai entender, ó. Precisa-se de médicos. Primeiro, você olha aqui a preposição bem grande, ó. Eu preciso, todo mundo precisa de alguma coisa. Aqui precisa-se de médicos. Eu tenho um verbo que é transitivo indireto, por isso a preposição de, mais o ser. Então eu vou ter esse primeiro caso aqui, ó. Verbo transitivo indireto mais ser, sujeito indeterminado. E aí eu sempre faço aquela confirmação semântica, né? Eu sei quem precisa de médicos? Não, precisa. Se alguém precisa, é indeterminado, não há um agente ali individualizado. Então, a pista sintática mais a pista semântica. Lembrando que, independente de toda a sintaxe, o sujeito indeterminado ele tem que ser desconhecido. O que mais ocorre é a banca colocar: isso aqui é sujeito indeterminado. E está bem grande ali quem é o sujeito. Aí você não precisa fazer análise de verbo nenhuma. Segundo exemplo, escolaridade não é inteligência.
trata-se de coisas diferentes. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é o mais cobrado por todas as bancas, inclusive. Isso aqui cai demais. A expressão tratar-se de é invariável. E por que é invariável? Porque é um caso também de sujeito indeterminado. Ó. Tratar-se de tem a preposição aqui bem grande. Então eu tenho um verbo transitivo indireto mais se. Eu não tenho aqui sujeito determinado. Eu não sei. Então aqui eu tenho contexto de sujeito indeterminado e o efeito disso é que o verbo vai ficar no singular. Tá? Se fosse voz passiva, né, um verbo transitivo direto mais ser, você teria inclusive que levar o verbo para o plural, caso o sujeito fosse plural. No sujeito indeterminado, esses verbos aqui ficam no singular, porque eu não sei quem é o sujeito, eu não sei o número dele, eu não sei a pessoa. Como é que eu vou flexionar se eu não sei se é singular, se é plural? Essa é a explicação por trás da frase que você tem que anotar. Tratar-se de é a expressão invariável, tá bom? Exemplo mais clássico aí em prova. Terceiro exemplo. Vive-se bem aqui. Ora, eu tenho aqui um verbo intransitivo mais ser. Por que intransitivo? Porque não tem complemento, né? Eu vivo aqui. Não é eu vivo alguma coisa, não tem complemento. É só vivo. Eu morro, eu moro, beleza? Eu habito. Então, aqui eu tenho também esse terceiro caso, sujeito indeterminado, e adivinha? Verbo fica na terceira pessoa do singular. Sempre se está sujeito a erros. Eu tenho estar, que é um verbo de ligação, e eu tenho aqui o ser. Mas veio antes, não importa. É verbo de ligação mais ser. Então aqui eu também tenho novamente sujeito indeterminado, e aí você confirma. Eu sei quem está sujeito a erros? Não sei. Sempre se está, todos estamos, não é ali alguém determinado como sujeito do verbo estar. Por isso, fechamos aqui sujeito indeterminado. Só para não passar em branco, existe mais uma forma de indeterminar o sujeito, que é um verbo no infinitivo impessoal. Você lê lá, por exemplo, manual de instalação da impressora. Passo 1, remover a embalagem. Passo 2, inserir papel. Ora, esses verbos aqui, que estão no infinitivo impessoal, eles não determinam também quem é o agente. É um agente genericamente considerado. Remover, não sei quem remove. Inserir, não sei quem. Quem vai inserir é quem estiver lendo ali. Então esse também é um caso, é uma estratégia, um recurso de você omitir o sujeito, tá bom? Bom, agora uma questãozinha, né? Vai perguntar sobre o sujeito do verbo acham. Considerando o contexto em que o verbo acham está inserido, sintaticamente, seu sujeito deve ser classificado como. A gente tem um textinho aqui sobre barriga de aluguel, né? Para Maria Cecília, ter barriga solitária dentro da família e sem pagar aluguel é o ideal por uma questão emocional e de segurança para os pais e o bebê. Mas a proibição da transação comercial traz outros problemas. O vínculo comercial dá, sim, margem a práticas de má-fé. No entanto, é uma faca de dois gumes. Quando você proíbe a prática da barriga de aluguel, acham um jeito de fazer de uma forma clandestina. Aqui, esse acham é um agente que não está individualizado, né? É como se dissesse assim, as pessoas acham, né? Quem quer fazer uma barriga de aluguel acha, mas aqui não é determinado. Então, esse acham é aquele caso de sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural sem agente. Tá? Acham, sei lá quem acha, as pessoas acham em geral. Então aqui um caso de sujeito indeterminado.
Se a expressão uma visão revolucionária fosse substituída por ideias revolucionárias, seria necessário alterar a forma verbal trata-se por tratam-se, para manter a correção gramatical. Aí você vem aqui, ó. Trata-se de uma visão revolucionária. Ora, eu tenho aqui, ó, a lendária expressão tratar-se de, verbo transitivo indireto, por causa da preposição, mais ser. Sujeito indeterminado nunca que vai ter plural nisso aqui. Nunca. De jeito nenhum. E é clássico. Então, tratam-se de é para enganar o aluno, para o aluno pensar que ideias revolucionárias é sujeito de voz passiva. E não é. Isso aqui é só o objeto. O objeto complemento. Como pede preposição, é um objeto indireto. A gente vai estudar individualmente essa função também. Tá? Então, só para você não quebrar a cabeça, não estou confuso, transitivo indireto, se, você anota assim, ó, tratar-se de é invariável, né? Como verbo transitivo indireto mais ser, tá? Então, questão incorreta, mais uma, ó. Assinale a alternativa em que o verbo destacado tem sujeito elíptico. Pessoal, eu vou direto aqui, ó, na resposta na letra E. Olha só. A decisão de Nicolás Maduro de elevar a 500 mil os milicianos armados com fuzil na Venezuela é a pior de suas ideias ruins. Aí, ponto final aqui, fecha o período, né? Aí depois recomeça. Sugere que Maduro prevê a decisão da discórdia venezuelana por meio das armas. O que sugere aqui, gente? O que sugere que Maduro quer resolver a discórdia por meio das armas? O que sugere? É essa ideia anteriormente citada de elevar o número de milicianos. Então, é como se eu dissesse, ó, que a ideia sugere, mas não está presente, escrita, expressa na oração. Então eu tenho um sujeito que está elíptico, mas eu consigo saber, ó, pelo contexto, o que se encaixa lá na definição. Tá? Gabarito letra E. E você vai ver que nos outros, ó, o sujeito está explícito. Ó. A decisão é a pior de suas ideias ruins. Ó. O sujeito está aqui. Os venezuelanos fogem. Quem foge? Os venezuelanos. Ó, nem por isso se extinguirá o mal do armamentismo. Cuidado aqui, ó. Ó, o mal nem por isso se extinguirá. Ó. Será extinto. Aqui eu tenho sujeito também, só que ele é passivo. Como é que eu sei que ele é passivo? Estrutura de voz passiva, verbo transitivo direto mais ser. Beleza? E seu número cresce, ó. O número cresce, sujeito e verbo. Tranquilo? Então, é isso aí. Agora eu trouxe uma pesadinha, ó. Aqui a gente vai precisar, né, dessas análises mais sutis. Por exemplo, caiu aqui no Instituto Rio Branco, a banca disse: caso a frase, a conclusão a que devemos chegar, fosse reescrita como a conclusão a que se deve chegar, a classificação do sujeito da frase original seria mantida nessa nova redação. A conclusão a que devemos chegar tem o mesmo tipo de sujeito de a conclusão a que se deve chegar? Não tem. Por que não? Primeiro, devemos chegar. Ó, aqui eu tenho implícito o meu sujeito, nós. Nós devemos. Como é que eu sei? Pela terminação. Devemos, esse aqui é o sujeito, ó, elíptico, chamado de desinencial justamente por isso. Nesse caso, ó, a conclusão a que devemos chegar, né, a que se deve chegar, você tem o verbo chegar mais o ser. A que se deve chegar. O nós aqui, ó, morreu.
a conclusão a que se deve chegar já não diz mais quem chega à conclusão. Eu não sei mais, o sujeito se tornou indeterminado, tá? Então, você vai dar a leitura aqui do verbo chegar como um verbo transitivo indireto mais ser, tá? Verbo transitivo indireto, chegar a mais ser. Então, aqui o sujeito é indeterminado e aqui ele era só elíptico. A propósito, quanto ao verbo chegar, né, que cai bastante em prova, existe uma certa controvérsia gramatical. A classificação canônica, tradicional, blindada, antiga dele é de verbo intransitivo mais um complemento circunstancial, ou seja, é um lugar, um adjunto adverbial de lugar que é obrigatório. É uma definição meio conflitante, né? Porque por ser adjunto não deveria ser obrigatório. Então, você tem aqui, ó, uma possível também estrutura de verbo intransitivo mais ser. Para esse efeito aqui não faria a menor diferença, porque tanto o intransitivo quanto o transitivo indireto mais ser indicam o mesmo tipo de sujeito. Mas o verbo intransitivo chegar, quando vem com um lugar físico, a tradição é classificá-lo como verbo intransitivo seguido de um adjunto adverbial de lugar, um lugar obrigatório que serve ali, né, de complemento. Aqui, como não tem essa ideia de lugar físico, é uma conclusão, aceita-se a classificação, aí, inclusive Celso Pedro Luft, de transitivo indireto, tá bom? Então, fica essa ressalva aí, por isso uma questão aí de altíssimo nível, mas não faria diferença.